Um outro ponto importante para a formação desse aluno, né, que chega até o 9º ano, é dar a ele um treinamento, de certa forma, e condições de ele perceber, né, a importância e ter a capacidade de identificar padrões em meio à diversidade. Hoje se fala muito em diversidade. Diversidade é bom, ótimo, mas é também fundamental para as pessoas saberem perceber semelhanças entre as coisas. Esse é um ponto. Tá? Por quê? Porque tem coisas que são parecidas, que são, né, similares. Então eu posso identificar o comportamento da movimentação das pessoas numa empresa, observar a movimentação das pessoas, por exemplo, numa rodoviária, né? Não pensando a rodoviária como uma empresa, posso pensar isso num hospital, né? E conseguir, o indivíduo, quando ele consegue perceber certos padrões, ele falou, opa, isso é parecido com aquilo. Aqui, por exemplo, eles estão atendendo as pessoas que chegaram. O atendendo as pessoas que chegaram vai acontecer nesses três casos. Né? E uma vez que ele está acontecendo, eles podem ser feitos de formas diferentes ou similares. E às vezes você identifica aquele padrão e isso mostra para você o quê? Olha, tem um padrão nessa resposta ou pode ser um padrão possível. Tá? De forma que numa quarta situação você possa pensar naquele padrão para ver se encaixa. Isso te ajuda a pensar coisas novas. Porque pegar um padrão obtido de certas comparações, tá? E tentar colocá-lo numa situação inusitada, que ele não está lá, pode de repente dar uma coisa legal, às vezes não, certo? Mas é o teste. Ninguém inova sabendo que é uma inovação. Você acha que é, e pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que o resultado seja bom ou seja ruim, não é? Para vocês terem uma ideia, a descoberta de uma coisa que todos vocês conhecem em nome, né, foi usando exatamente a capacidade de identificar padrões, que foi o conceito de estresse. Estresse, o pessoal fala estresse, né? Mas depois, com o tempo, o termo stress em inglês foi ajustado para o português, né, como estresse. Estresse, com E no começo e no fim, tá? Então, o estresse, ele foi identificado, né, por Rancilli. Esse pesquisador, ele era jovem, ainda bem jovem, ele começou a ver que várias doenças, diferentes doenças, traziam algumas respostas comuns. E ele identificou um padrão que estava ligado ao fato de estar doente. Tá? Podia ser uma doença do rim, uma doença do estômago, uma doença, uma coisa na perna, né? Alguma coisa assim, e trazia esse quadro. Então, ele começou a perceber que esse quadro ele era geral em meio à diversidade de doenças. E ele identifica o estresse. Stress significa em inglês, né, pressão. Né? Quando você fala o stress da palavra, é o acento, onde você acentua essa palavra, stress, a tônica forte. Né? Então, estresse é pressão, que é o termo da física. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, é um padrão que está sendo uma resposta do organismo a uma pressão interna que deve ter sido causada por essas doenças, e não importa quais sejam as doenças. Seria a inespecificidade do estresse. Então não importa quais sejam as doenças, né? Mas elas todas trazem uma pressão. E o organismo responde. O organismo não simplesmente cede à pressão, ele responde. E esse conjunto de respostas eram similares. Não importava a doença. Lógico que depois isso foi detalhado, tá? Tem uma história longa. Estou falando aqui mais ou menos da década de 30, né, do século passado, na década entre 1930 e 1940, tá? Então esse processo, né,
ele era visto como uma coisa inespecífica, porque o padrão era o mesmo. E o organismo respondia, então, com essas ferramentas que ele tinha. Ele levava algum hormônio, dava úlcera aqui, um negócio lá, aumentava o tamanho de uma certa glândula, tá? E isso daí fez com que ele percebesse um fenômeno chamado estresse, que eu não preciso dizer para vocês a importância disso, né? Até para o bem-estar do ser humano. Essa capacidade você pode usar em qualquer lugar, e basta você saber o que fazer com ela. Agora, se a pessoa não está nem pensando nisso, nunca falaram que esse pensamento existe, isso é ruim, tá? E uma coisa importante que tem nisso daí é que, tá bom, as coisas são parecidas, é legal perceber que elas são parecidas, sim. Só que é legal também e necessário, não é só legal, se só legal era fácil, é necessário você distinguir por que elas são parecidas. Elas são parecidas porque elas partem de alguma coisa comum, né, que está relacionada com as duas, ou que desencadeou as duas, e por isso elas são parecidas, ou elas são simplesmente parecidas na aparência, mas uma não tem nada a ver com outra. Então, vamos pegar um exemplo. A asa de um certo mosquito é parecida com a asa de um avião, né? A asa de um morcego, a asa de uma mosca são parecidas, elas são análogas, mas elas não nasceram do mesmo processo, tá? Uma não tem a ver com a outra. O processo evolutivo, elas saem de situações distintas. Então, isso é analogia, é parecido com. Eu não posso usar uma para explicar a outra. Então, eu não posso dizer que a estrutura do átomo está certa porque ela é meio parecida com a estrutura do sistema solar. Lembra alguma coisa, tem uma certa analogia de uma coisa grande com uma coisa pequenininha, coisas menores rodando em volta, né? Mas isso não tem nada a ver. Aquilo não justifica o outro, eles só são parecidos. Isso é importante, porque se você usar uma analogia, como eu estou falando, para justificar mostrar que esse justifica o outro, está errado. Ele só serve para dar ideias. Puxa vida, o sistema solar é assim, talvez o átomo fosse assim, mas não é por isso que o átomo está, a estrutura molecular do átomo, a estrutura atômica, né, macroscópica dele está adequada, não é por isso, não foi por causa disso, né? Então, perceba que você tem que entender o que é analogia, que é uma coisa um pouco diferente, um pouco não, né? Muito diferente da homologia. É quando você tem uma raiz comum. Então tem coisas que são parecidas. No caso do estresse, a ideia está muito mais para a homologia do que a analogia, porque eles tinham uma raiz comum. As doenças eram diferentes, mas o que elas causavam no organismo era a mesma pressão. E essa pressão é que levava o organismo a responder. E essa pressão é o estresse. Como você está respondendo assim, então eu vou dizer que você está com uma pressão né, que está tentando tirar o seu organismo do equilíbrio. Essa pressão que é tirá-lo do equilíbrio, a gente chama de estresse, não é? E às vezes tira mesmo, né? Tira até mais do que devia. Então, só que aí tem uma causa única. Então, elas são mais próximas entre si do que as meras analogias que são parecidas, mas uma não justifica a outra. Por que que isso é importante? Porque você vai conviver com esse tipo de comparações, né, o tempo inteiro, numa discussão, numa conversa. Não está falando de estresse, não está falando de átomo, né? Mas o indivíduo fala, mas o fulano tal, e você percebe que aquilo é apenas uma aparência. Fala, mas isso não tem relação com isso, elas só são parecidas. Não é porque isso foi assim, isso foi assado, que isso justifica aquilo, né? E é diferente de falar assim, mas qual é a base que une essas coisas, né, que justifica que de fato elas sejam parecidas e portanto, uma pode justificar a outra? Então são elementos que, para entender certas coisas dentro de uma conversa, né,
é fundamental você conhecer o processo. Então agora imagina, né, do primeiro ano primário até a 9ª série, treinando esse tipo de pensamento com as crianças. Poxa, você forma um cidadão que não vai, sabe assim, ele vai ser uma pessoa realmente completa como ser humano. Não é? Pode se completar mais, mas eu diria a base tem que ser forte, é como se fosse uma árvore. Se o tronco é fraco, não adianta ter um monte de galho, produzir um monte de fruto, vai cair tudo. Tem que ter uma base sólida, que com poucos galhos e com poucos frutos já consiga fazer muita coisa. Tá? Então, esse é um ponto importante. Ter a concepção, na formação desses 9 anos, né, de que aspectos técnicos, eles são fáceis de aprender. São fáceis de aprender e podem ser aprimorados ao longo da vida, mesmo porque eles vão ficando, caindo em desuso, né? E vão sendo, sempre aparecendo coisas novas, vão sendo melhorados ao longo do tempo. Então, um indivíduo que era o top de linha numa técnica usada 30 anos atrás, talvez hoje aquela técnica não seja mais usada porque tem técnicas melhores. Então, ele tem que estar se atualizando. Aspecto técnico é fácil e não precisa de tanta coisa. Às vezes, num cursinho de 8 horas, num cursinho de 1 mês, de 2 meses, o indivíduo aprende coisas fantásticas. Mas tem coisas que não são técnicas e que precisam ser garantidas. Uma delas é honestidade. As pessoas têm que entender, e isso vai ter que ser trazido pela escola. Você fala assim, mas isso não é função da família? Se é, não tem problema. Mas que a escola tem que assumir, tem, porque não está sendo. Tá? Não está sendo. Nem todas as famílias estão tão bem estruturadas quanto a gente pensa. Sai conhecer o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, das capitais aos interiores, para você ter uma ideia, né, de como é o quadro e como é a situação. Então, é difícil, tá? Às vezes, e isso não está ligado à classe econômica, está ligado à construção da família, tá? Então, veja, honestidade é uma coisa que a pessoa tem que entender, primeiro, a dar valor para isso, sentir orgulho de dizer, eu sou honesto. Orgulho de dizer isso. Orgulho de falar assim, eu perdi porque eu fui trapaceado, mas eu não caí na tentação de ser desonesto para passar na frente. Ah, mas as pessoas não valorizam isso. Não, o que as pessoas pensam não é um problema meu e nem seu. O problema meu e seu é o problema da vida de cada um de nós. É isso o problema, né? Quem é você e o que você quer ser como ser humano. Então a honestidade é uma coisa que tem que ser vista, tem que ser comentada, tem que ser discutida, tem que ser debatida ao longo desses 9 anos, da importância disso. Não no sentido de chegar lá e falar, tem que ser honesto, senão não sei o que lá, não é isso não. É nos pequenos casos, nos pequenos fatos, né? É realmente valorizar quem faz a coisa certa, tá? E mostrar que quem fez a coisa errada não pode estar no mesmo degrau daquele, dá licença, você nesse caso fez isso. E conversar com a pessoa e mostrar que ela tem a chance de não fazer mais aquilo. Não é dizer assim, você é desonesto, acabou e vai para o grupo dos desonestos. Não, não é isso, não é criar um preconceito ali dentro, mas saber que tem que ser trabalhado isso. Normalmente o aluno que tem mais dificuldade é o que recebe mais atenção, o que não tem é como se fazer o certo fosse, está fazendo certo, vai aí, continua. Você que não está, vamos lá. Lógico que tem que cuidar de quem não está, mas também tem que cuidar de quem está indo bem. Tem que mostrar, está legal, está bacana, isso. Né? Então veja, honestidade é um ponto que tem que ser muito valorizado, e não só valorizado, mas executado. Porque tem uma honestidade que eu chamo honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? É aquela honestidade que você tem certeza absoluta que ninguém vai ficar sabendo que você fez sacanagem, que você fez uma coisa desonesta. Ninguém vai ficar sabendo. Mas você vai. E como você vai, você não vai querer ser desonesto. É esse o ponto. Quando a gente chega nisso, a gente começa realmente a mexer na estrutura da população. Do contrário, não. Não estou dizendo que a população é desonesta, só estou dizendo que esse nível de honestidade, realmente, ele é difícil. E não é coisa da nossa população, isso é coisa da humanidade.
tá? Se isso suavisa a questão. Outra coisa importante também é entender que o outro merece respeito. Tem toda uma série de coisas envolvidas no ensino, que fala que tem que respeitar o próximo. Não é falar que tem que respeitar o próximo, é a pessoa entender que tem e por que tem que respeitar o próximo. E isso deve ser tema de aula. Não tema de aula assim, olha, hoje vocês vão aprender tal coisa. Não, não é isso. É coisa do cotidiano da aula. É coisa das entrelinhas do professor, que ele pode estar numa cantina conversando com o aluno, pode estar no pátio conversando com o aluno, na rua, no jardim, na sala de aula, onde ele estiver. Essas coisas vão estar passando e a pessoa, o indivíduo, né, o professor, o orientador, seja o que for, ele tem isso tão claro dentro dele que ele não deixa passar uma brecha sem aproveitar a situação para mostrar alguma coisa para o aluno. E o aluno vai, obviamente, interagir com ele nesse assunto. E nessa interação ocorre um aprendizado, dos dois lados, evidentemente. Porque às vezes o que ele falou não se enquadra naquele caso, mas tem que ter. Mas isso pode ser uma coisa de 5 minutos. Né? Então é importante a gente perceber. Por que você tem que respeitar o outro? Primeiro, porque você imagina que você mereça respeito. Porque se você acha que você merece respeito e o outro não, já acabou o ponto aí. Né? Então vamos jogar todo mundo na selva e deixa lá e quem sobrevive que sobreviva. Mas não é isso. Né? A opção humana não foi essa. A opção humana foi de, opa, vamos nos agregar e papapá, e montamos todo um jeito de vida que agora tem que sustentar. E uma das coisas fundamentais é saber respeitar os outros. Não é só uma máxima de boa conduta. Não é? Por que respeitar o outro? Porque a pergunta é, por que você teria o direito de desrespeitar o outro? Qual a razão? Você é melhor que o outro, por isso que você pode desrespeitá-lo? Mas ele me desrespeitou. Tá, ok, se ele te desrespeitou, ele te deu o direito de você desrespeitá-lo. De certa forma deu, certo? Porém, você vai ver qual a melhor solução. Será que vale a pena eu desrespeitá-lo, só para mostrar para ele que eu fui desrespeitado, ou tem um outro caminho? Se encontrar um outro caminho é melhor. Mas tem casos e casos, tem que analisar cada caso. Não é essa a ideia aqui. A ideia é mostrar que nós temos que entender que a minha liberdade, ela tem um limite. Eu não posso dizer o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Porque eu vivo em grupo. Se eu vivesse sozinho, estivesse na rocha lá, né, nas pedras, nas montanhas, nas cavernas, eu podia falar, agora eu quero xingar, deixa eu xingar o mundo. Posso xingar, posso tirar minha roupa, posso pôr minha roupa, posso fazer o que eu quiser. Mas a partir do momento que isso possa agredir outras pessoas, eu tenho que pensar. Tenho que pensar profundamente. Isso é um aprendizado. Tá? É um aprendizado. E as escolas têm que garantir isso. Quando a sociedade estiver ótima, aí a escola pode pegar um outro caminho se quiser. Não vai precisar disso. Mas por enquanto precisa e muito.